Obrigado a Deus pelo testemunho do irmão Nonato, pelos hinos que nós cantamos, pelos instrumentos que foram tocados, pelas orações que foram feitas, pelo especial, pela escola bíblica dominical. Obrigado a Deus por tudo que já se passou aqui na igreja nesta manhã. Pai, eu peço agora que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações através desta palavra. Que não seja eu falando, ó Deus, mas o Espírito Santo através de mim. E também agradecemos ao Espírito Santo por todas as pessoas que Ele conseguiu trazer nesta manhã. Outras Ele tentou trazer, meu Pai, mas Ele não conseguiu, porque nós temos a capacidade de resistir o Espírito Santo. Mas obrigado a Deus àqueles que não resistiram e por isso se encontram aqui na casa de Deus para louvar a Deus, glorificar a Deus, para serem edificadas, para também edificar aos outros. Mas agora, ó Pai, fale conosco através da palavra. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Nesta manhã, eu quero falar sobre inclusão. Inclusão deve ser o espírito da igreja. Alguns anos atrás, nós tivemos uma conferência só para os surdos. E o pregador que estava aqui, ele era surdo. O pastor Carlos teve que traduzir tanto libras em inglês e ao mesmo tempo falando português para que pudéssemos entender. Pastor Carlos, eu não sei como ele conseguiu, ele traduzia para os surdos brasileiros. Por quê? Porque a libras é uma em português, libras é outra em inglês. E ao mesmo tempo que ele traduzia libras em inglês para libras em português, ele ainda traduzia para nós oralmente em português. Eu sempre brinco que o pastor Carlos, ele é pastor bombril, 1001 utilidades, né? Não há nada que ele não consiga fazer. Mas durante aquelas conferências, alguém veio para mim e disse: pastor Rômulo, o Templo Batista Maranata é a igreja da inclusão. Se referindo aos surdos, nós damos lugar aos irmãos surdos. Mas muito mais que dar lugar aos surdos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela dá lugar a todos. A igreja nasceu, você sabe, no dia de Pentecostes. Mas ela nasceu com a inclusão de todas as pessoas, de todos os tipos de pessoas. Havia naquele dia pessoas que fizeram parte da igreja, gregos, bárbaros, judeus e romanos. E, por incrível que pareça, todos eles ouviram falar das grandezas e das maravilhas de Deus na própria língua em que foram nascidos. Eu não sei se os apóstolos pregaram em hebraico, em grego, mas eu sei que todos os ouvintes conseguiam ouvir aquela pregação na própria língua em que eles foram nascidos. Era um milagre do Espírito Santo entre eles. Mas porque eles ouviram a palavra de Deus e a entenderam, se converteram e todos passaram a fazer parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas é triste, porque desde o início também, sempre houve resistência à inclusão de pessoas na igreja. Alguns judeus convertidos, eles não queriam aceitar a admissão dos gregos. Eles não queriam aceitar que outros povos também pudessem gozar da felicidade de conhecer a palavra de Deus como eles. E havia também igrejas, como a gente entende no livro de Hebreus, que não aceitavam o retorno de crentes afastados. Se algum crente se desviasse da palavra, se algum crente se desviasse do caminho de Deus, caísse em pecado, aquelas igrejas não os recebiam também, mais uma vez, no meio delas. No caso de Jerusalém, eu sei, era racismo. No caso de Jerusalém, era bairrismo. Os judeus, eles não acreditavam que outras pessoas pudessem ser tão boas quanto eles, e que pudessem receber a Deus como eles recebiam. Mas a natureza humana, ela continua a mesma. Ela continua pior. A natureza humana,
não aceita realmente a inclusão de outras pessoas. No nosso caso, hoje em dia, eu diria que é egoísmo. No nosso caso, eu diria que é exclusivismo. Nós já temos a nossa panelinha e nós não temos tempo para outras pessoas. Nós não temos tempo para conhecer novas pessoas e conviver com novas pessoas, porque nosso tempo já está tomado pelos amigos que temos e pelos conhecidos que temos. Por isso, algumas pessoas entram e saem da nossa igreja porque não se sentiram incluídas. Elas vieram, mas elas foram embora porque elas não se sentiram incluídas. Eu já fiz visitas a certas pessoas que começaram a frequentar a nossa igreja, porém elas pararam, e nessas visitas eu soube a razão por que elas foram embora. Pastor, além do senhor, ninguém mais nos deu atenção, ninguém mais procurou saber o nosso nome ou procurou se aproximar de nós. Às vezes, eu pergunto para os nossos diáconos e para os nossos porteiros que estão aqui na frente, o nome de determinadas pessoas, só para testá-los, só para saber se eles estão atentos. E para minha decepção, muitas vezes, eles não sabem ou não se lembram do nome das pessoas. Eles não sabem de quem se tratam. Então essas pessoas acabam indo embora da igreja porque elas não são lembradas e ninguém sente falta delas. Mas não é sempre assim, há exceções. Alguns dias atrás, a última vez que eu estive aqui com vocês, a irmã Sorane, ela que ficou fora da nossa igreja por alguns anos, mas voltou, amém, irmãos? Melhor ainda, ela trouxe o marido com ela. A irmã Sorane estava feliz da vida, porque uma família desta igreja a havia convidado para almoçar. A família a convidou o marido para que pudessem almoçar juntos. Isso a deixou muito feliz. Isso se chama inclusão, e inclusão agrada a Deus. Isso se chama comunhão. E foi o que aconteceu, irmãos, com a primeira igreja de Jerusalém, e é o que precisa acontecer conosco. E veja o resultado agora no verso 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galiléia e Samaria tinham, diga alguém, nada produz mais paz dentro de uma igreja do que inclusão, do que quando todas as pessoas se sentem igualmente importantes, igualmente bem-vindas. E eram edificadas, e olha o resultado, e se multiplicavam. Uma igreja que não é amigável, uma igreja que não é inclusiva, ela não tem o direito de se multiplicar, ela não tem o direito de crescer. Mas uma igreja que tem lugar para todos, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo, há de se multiplicar. Mas para isso, eu e você, e nós todos, precisamos vencer 3 barreiras carnais que habitam dentro do nosso coração, para que possamos agregar mais pessoas ao nosso meio. Trazer mais pessoas, e não só trazê-las, mas ter certeza também que elas permanecerão e que elas ficarão conosco. Nós temos que vencer 3 barreiras carnais. São elas: desconfiança, indiferença e isolamento. São 3 barreiras que impedem que pessoas permaneçam conosco. A primeira delas é a barreira da desconfiança. O ser humano é um bicho desconfiado, não é verdade? Uma jovem visita a nossa igreja, as moças da igreja já ficam desconfiadas dela. Um rapaz visita a nossa igreja e os rapazes da igreja ficam desconfiados dele. Infelizmente, desconfiança é algo que é muito natural dentro do coração do ser humano. E Paulo, quando ele se converteu a Jesus Cristo, ele foi vítima da desconfiança da igreja de Jerusalém, vítima da desconfiança dos apóstolos que havia em Jerusalém. Veja o verso 26,
E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. Ele queria fazer parte daquela igreja, ele queria fazer parte daquela turma, ele queria fazer parte daquela família. Mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Até que nós precisamos entender que no caso de Paulo, havia uma razão humana para a desconfiança. Ele até então era assassino da igreja, era perseguidor da igreja. Mas, irmãos, biblicamente falando, a igreja estava errada. Amém, irmãos? Nós não devemos desconfiar de pessoas, mas amar todas as pessoas que Deus colocar em nosso caminho. Mas Paulo foi vítima daquela desconfiança. Ele foi vítima dos pensamentos daqueles homens, do julgamento daqueles homens. Ele foi vítima de perseguição daqueles homens. Jesus deixou bem claro na parábola do trigo e do joio, que não cabe a nós julgar quem seja o trigo e muito menos o joio. Amém, irmãos? Não é nosso direito, não é nosso papel. Cabe a nós apenas amar as pessoas que Ele trouxer nas nossas vidas. Há alguns anos atrás, 2 detetives, eles entraram na nossa igreja e participaram do nosso culto. Depois do culto, eles nos procuraram para dizer que havia no nosso meio um foragido da lei. Havia no nosso meio uma pessoa que tinha um mandato de prisão contra ela, mas ela havia fugido e estava congregando no nosso meio. Então um dos detetives perguntou: como que vocês aceitam uma pessoa assim no seu meio? E a resposta foi simples: primeiro, nós não sabíamos que esta pessoa era foragida da lei, e segundo, a igreja está aberta para todas as pessoas. Esta pessoa ficou no nosso meio, ela ouviu a palavra de Deus, e ela recebeu Jesus Cristo como Salvador. Ela foi transformada. E quando nós a procuramos e a confrontamos com aquela situação, aquela pessoa chorou muito, e ela voltou para a sua cidade, ela se apresentou à justiça, ela resolveu todas as suas pendências, ela voltou para nós, e está conosco há mais de 20 anos. Desconfiança é obra do diabo. Caim desconfiou de Abel, Sara e Abraão desconfiaram de Deus, Saul desconfiou de Davi. E qual foi o resultado na vida dessas pessoas? Guerras e separações. Então, como que você e eu podemos vencer a barreira da desconfiança e aceitar as pessoas no nosso meio? E permitir que elas se sintam realmente parte do nosso meio? Em primeiro lugar, recebendo as pessoas, independente de quem sejam. Recebendo essas pessoas em nosso meio, independente de onde elas estejam vindo. Paulo era um ex-assassino, nem mesmo Deus podia dar jeito no passado daquele homem, nem mesmo Deus podia mudar a vida daquele homem, mas o importante não era mais o passado de Paulo, o importante era o presente e o futuro de Paulo. E agora ele queria servir a Deus, agora ele queria fazer parte da família de Deus. A igreja não tem o direito de julgar as pessoas, principalmente pelo passado delas. Paulo mesmo disse, em Filipenses 3,13, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Pastor, passado tem jeito? Tem, o único jeito, esqueça, amém, irmãos? Esqueça, passado esqueça, esqueça as glórias do passado, esqueça as derrotas do passado, nem as glórias, nem as derrotas podem nos ajudar agora. Paulo disse, esquecendo-me, mas a igreja não quer esquecer o passado das pessoas, a igreja não quer esquecer as derrotas das pessoas. E ele disse, e avançando para as que estão diante de mim. Irmãos, o que há diante de nós? A volta do Senhor Jesus Cristo,
ou a nossa morte, mas de uma forma ou de outra, nós vamos nos encontrar com Ele. Paulo disse, vamos avançar. Conheci um pastor que não quis esquecer o passado de adultério e de divórcio de um certo casal. O pecado nem havia ocorrido na igreja dele, mas o casal chegou na igreja dele, ele soube do passado deste casal e literalmente pediu que o casal fosse embora. Não permitiu a permanência daquele casal na igreja dele por causa do passado do casal. O casal então teve que procurar outra igreja. O casal foi embora. Só que alguns anos mais tarde, um dos filhos daquele pastor caiu em pecado, e pecado feio. Caiu no mundo, mas pela graça e misericórdia de Deus, ele se arrependeu. E ele voltou para a igreja, mas a igreja não o rejeitou, ao contrário, a igreja o recebeu. Amém, irmãos? A igreja abriu as portas para aquele rapaz. A igreja não pode jamais concordar com o pecado, de quem quer que seja, mas ela também não pode rejeitar o pecador para sempre. Quantos estão entendendo isso? Jamais concordar com o pecado, mas não pode rejeitar uma pessoa para sempre. Irmãos, há certos pecados que não tem jeito, a não ser esquecê-los debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Paulo, ele era sempre acusado e sempre lembrado do passado dele, principalmente pelos inimigos. Por isso que ele ficava sempre defendendo o apostolado dele, porque muitas pessoas queriam colocar dúvidas no apostolado de Paulo, por causa do passado de Paulo. E eu posso ver os inimigos sempre dizendo para ele, quem é você para nos ensinar doutrinas? E para enviar cartas de exortação para as igrejas? Olha para o teu passado, olha o que você costumava fazer. Mas Paulo, ele sabia levar essas acusações numa boa, porque ele sabia que todo o pecado dele já estava debaixo do sangue de Jesus Cristo. Então eu quero propor para o Templo Batista Maranata aprender a receber as pessoas, independente de quem sejam, independente de onde elas estejam vindo. Nós precisamos aprender a receber pessoas e parar de ficarmos desconfiados delas. Mas, em segundo lugar, acreditando nas pessoas, também independente de quem sejam. Veja que, a princípio, os discípulos não acreditaram na conversão de Paulo. Ele deve ser um espião, ele quer se infiltrar no nosso meio para pegar a todos. Olha, há muitos anos eu decidi que eu vou acreditar nas pessoas, por uma simples razão: Jesus Cristo acreditava. Apesar de toda a sua onisciência, apesar de toda a sua sabedoria, apesar de todo o conhecimento, Jesus sempre dava às pessoas o benefício da dúvida. Leia a palavra de Deus e me diga se isso não é verdade. Ele sempre dava aos homens o benefício da dúvida. No caso de Judas Iscariotes, por exemplo, foram 3 anos e meio dando a Judas o benefício da dúvida. Jesus sabia quem iria traí-lo. Jesus sabia desde toda a eternidade o que iria acontecer, mas durante 3 anos e meio, ele tratou Judas como um verdadeiro amigo íntimo, e ainda o promoveu a tesoureiro de sua missão. Agora, acreditar nas pessoas não significa abaixar a guarda. Por esta razão, nós temos estatuto, e nós temos regimentos internos nas nossas igrejas, que nos protegem, amém, irmãos? Mas confiar nas pessoas, acreditar nas pessoas, é sempre esperar o melhor delas e não o pior delas.
É isso que Jesus fazia. Ele esperava o melhor das pessoas. Ele procurava o melhor nas pessoas e não o pior das pessoas. Por causa da desconfiança, muitas igrejas, elas estão deixando de receber no meio delas pessoas como o apóstolo Paulo, com um passado terrível, com um passado tenebroso, mas ao mesmo tempo pessoas que vão servir a Deus, que vão amar a Deus e que vão ser uma bênção na vida da igreja. Prejuízo para a própria igreja e prejuízo para essas pessoas que acabam indo para outras igrejas que vão recebê-las melhor. Eu prefiro, e eu já disse isso N vezes, saber daqui 1, 2, 3, 10 anos que eu fui traído, que eu fui prejudicado porque acreditei na pessoa errada, do que daqui a um tempo descobrir que eu persegui, desconfiei e prejudiquei a pessoa certa. Eu posso ser prejudicado, mas eu não posso prejudicar. Amém, irmãos? Então, olha, o primeiro passo para que a nossa igreja realmente seja inclusiva é parar de desconfiar. Desconfiar, porque a desconfiança vem do diabo. Foi o primeiro pecado da humanidade. O diabo disse para Eva: foi assim que Deus disse? Depois ele disse para Eva que Deus não queria que ela fosse como ele, conhecendo o bem e o mal. Eva desconfiou da bondade de Deus, desconfiou das intenções, dos objetivos de Deus, e consequentemente ela caiu em pecado. Vamos receber as pessoas e vamos acreditar nelas. Mas em segundo lugar, vamos vencer a barreira da indiferença. Talvez nada prejudique mais uma igreja do que a indiferença. Paulo chegou todo entusiasmado, pronto para servir a Deus, mas ele recebeu frieza por parte daquelas pessoas. Ele foi tratado com indiferença por aquelas pessoas. Mas graças a Deus, sempre há exceções. Veja a exceção no verso 27. Então Barnabé, o nome da exceção era Barnabé, tomando Paulo consigo, o trouxe aos apóstolos. Ele lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente, no nome de Jesus. Barnabé, ele não fazia parte dos 12, no caso ali dos 11. Ele não tinha autoridade eclesiástica. Ele era um João ninguém. Mas quando ele viu que a liderança da igreja estava agindo de forma errada, ele não teve dúvidas. Ele pegou Paulo e o levou à força e fez com que os apóstolos o recebessem, cara a cara, face a face, e que se conversassem. Não é à toa que o nome dele literalmente significa descanso, filho do descanso, porque Barnabé, por onde ele passava, ele era um pacificador, ele era um reconciliador, ele era um agregador, ele queria unir as pessoas e não separá-las. Mas os apóstolos já haviam decidido, não iriam receber Paulo, não iriam dar oportunidades para Paulo. E na igreja há pessoas que já decidiram que elas não têm tempo para conhecer novas pessoas, não têm tempo para os novos membros, não têm tempo para os novos convertidos, não têm tempo para os visitantes, nem sequer passam na mente delas que elas precisam receber essas pessoas no nosso meio. O que precisamos fazer para acabar com a indiferença? Primeiro, agir com o amor de Barnabé. Barnabé era aquele tipo de crente que recebia as pessoas lá na porta da igreja.
Ele era aquele tipo de crente que terminava o culto, ele ia para o salão social para ter comunhão com as pessoas. E se ele visse um rosto estranho no meio da multidão, era aquela pessoa que ele buscava, que ele procurava conhecer. Barnabé, ele era aquele tipo de crente, irmãos, que apresentava novas pessoas para as velhas pessoas. Nós tínhamos alguém assim na nossa igreja. O nome dele foi mencionado nesta manhã, o irmão Itamar. O irmão Itamar, ele não conhecia estranhos, e ele aprendia o nome das pessoas com muita facilidade, e depois ele apresentava aquelas pessoas para os demais irmãos da igreja, para os pastores, e sempre que eu precisava de informação sobre alguém, eu podia ir ao irmão Itamar, ele sabia da informação na ponta da língua. Nós ainda temos uma pessoa como o irmão Itamar nesta igreja, o nome dela é Zailde. A Zailde também não conhece pessoas estranhas. Quando eu preciso saber o nome de alguém, eu vou a ela e ela geralmente sabe o nome da pessoa. Mas uma Zailde só não faz verão, amém, irmãos? Uma andorinha só não faz verão. Todos nós deveríamos ser assim. Todos nós deveríamos estar buscando atrair pessoas e receber pessoas e fazê-las com que elas se sintam dentro da família de Deus. Nós não precisamos recorrer ao irmão Itamar, à irmã Zailde. Eu posso ser assim, você pode ser assim, mas como pastor? Agindo com um pouquinho mais de amor. Não estamos pedindo que você ame as pessoas mais do que os seus filhos, mais do que o seu cônjuge, mais que a sua família, mas que amem pelo menos um pouquinho. Provérbios 18, 24 diz: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Eu só aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador depois de 3, 4 meses dentro da igreja, porque eu demorei esse tempo todo para entender o Evangelho. Mas eu só fiquei na igreja aqueles 3, 4 meses, até aceitar a Cristo, porque eu fui muito bem recebido, porque eu fui muito bem tratado, porque as pessoas me fizeram sentir-me em casa. Portanto, eu posso dizer, irmãos, que a primeira razão pela qual eu fiquei na igreja foi a amizade das pessoas, foi o interesse que aquelas pessoas demonstraram em mim. Mas o que nos impede, irmãos, de agirmos como Barnabé? Se aquelas pessoas não tivessem sido amigáveis, eu não teria ficado na igreja e certamente eu não teria sido salvo. Mas o que nos impede hoje de agirmos como Barnabé agiu? Egoísmo. Nós pensamos só no nosso tempo. Tenho que ir embora, tenho que almoçar. Não é verdade? É egoísmo, não tem outra explicação. Também favoritismo. Nós já temos nossos amigos, nós já temos as pessoas que fazem parte do nosso convívio. Nós vamos ficar com elas. Vamos acabar com a indiferença. Vamos agir com amor. E vamos agir também com a humildade do apóstolo Paulo. Paulo é um caso interessante. Eu, no lugar dele, teria ido embora. A maioria de nós, no lugar dele, teria ido embora. Já pensou entrar numa igreja onde você não é bem-vindo? Pessoas desconfiam de você. Pessoas não acreditam em você hora nenhuma. Pessoas estão te colocando numa geladeira e te esfriando. E você nota perfeitamente que ninguém faz parte e ninguém faz questão de você. Eu teria ido embora, você teria ido embora, mas olha a humildade de Paulo. Paulo sabia que era uma questão de tempo. Paulo sabia que era uma questão de tempo e aquelas pessoas seriam transformadas. Ele ficou. Ao visitar uma irmã
ausente de nossa igreja, isso aconteceu mais de uma vez. Ela reclamou que ninguém da igreja conversava com ela e que ninguém lhe dava atenção. Mas a verdade é que ela também não fazia por onde. Ela chegava atrasada aos cultos. Ninguém conversa com ninguém durante os cultos, amém, irmãos? E ela saía no último amém, não dando oportunidade para que pessoas se aproximassem dela, para que pessoas pudessem fazer amizade com ela. Mas a amizade, ela é uma rodovia de duas mãos. Enquanto que as pessoas estão vindo, nós devemos ir também. Nós também temos que fazer a nossa parte. Vamos vencer, nesta manhã, a barreira da desconfiança, a barreira da indiferença, e assim transformar a nossa igreja atrativa para todos os tipos de pessoas que Deus enviar no nosso meio. E por último, irmãos, vamos vencer a barreira do isolamento. No verso 28, Paulo não se isolou, ao contrário, no dia seguinte, olha o que ele já estava fazendo, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Paulo fez questão de entrar naquela igreja e de se ajuntar com aquelas pessoas, fazer parte com aquelas pessoas. Desde o início, ele aprendeu a importância do trabalho em equipe. Ele não era isolacionista, mas ele era um agregador. A única vez que Paulo trabalhou sozinho, sabe onde foi? Foi de dentro de uma prisão. Lá ele se sentiu miserável, sozinho. Mas fora da prisão, ele sempre estava acompanhado de pessoas. Trabalho em equipe. A palavra de Deus, ela é contra o trabalho solitário. Deus é contra aquele homem ou aquela mulher que faz tudo sozinho e que não acha que precisa da participação dos outros. Aquela pessoa que é uma ilha em si só. Deus é contra. Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus não favorece o trabalho solitário, ao contrário, Eclesiastes 4:9 diz, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Antes de começar o trabalho em Ribeirão Preto, eu fiquei frequentando a igreja do pastor Wagner por 2 ou 3 meses. E literalmente, eu agi como pastor assistente do pastor Wagner. Ele gostou muito. Todos esses anos ele tem trabalhado sozinho. A igreja dele não tem condições de sustentar 2 pastores. Então, durante todos esses anos, o pastor Wagner tem estado sozinho. E quando ele viu um outro pastor com quem ele podia contar, tudo que ele pedia, eu fazia, você podia perceber que não só para nós, mas para ele também, foi um refrigério. Foi um tempo, irmãos, de refrigério, na vida dele e na vida daquela igreja. E hoje, todo orgulhoso, ele espalha por aí, que eu já fui pastor assistente dele. E eu todo orgulhoso, digo, é verdade, amém, irmãos? É verdade. Apesar da tecnologia, as pessoas estão cada vez mais solitárias, quer seja dentro de casa. Dentro de casa você tem filhos que passam o dia inteiro no quarto, você tem outros filhos que passam o dia inteiro na internet. A tecnologia, ela não tem ajuntado pessoas, na verdade ela tem ajuntado as pessoas que estão distantes, mas ela tem separado as pessoas que estão próximas umas das outras. Por isso, o homem está cada vez mais solitário, quer seja dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da escola e dentro da igreja. As pessoas estão cada vez mais solitárias.
E pessoas reclamam que não têm amigos. Mas o que nós podemos fazer para mudarmos esta situação? Primeiro, trabalhar com os que trabalham. Foi o que Paulo fez. Ele não perdeu tempo. No dia seguinte, ele estava trabalhando com os apóstolos, Pedro, Tiago e João. E o que eles estavam fazendo? Pregando, anunciando a palavra de Deus. Eles estavam ocupados com as coisas de Deus. E a melhor maneira de se conhecer ou de conhecer uma pessoa é orando com ela, pregando com ela e visitando com ela. Eu posso dizer que conheço o meu pastor na palma da mão, porque foram muitos anos ouvindo a palavra de Deus, a pregação dele, visitando com ele, orando com ele. Hoje eu posso dizer que conheço o meu pastor muito bem. Certa vez, um jovem desta igreja, um jovem senhor desta igreja, ele me disse: pastor, eu gostaria de ter mais comunhão com o Senhor, gostaria de passar mais tempo com o Senhor. E eu disse para ele: que benção, irmão, porque eu também quero passar mais tempo com você. Que tal você começar a vir nos nossos cultos de oração? Aí ele fechou o semblante e disse: pastor, não é isso que eu tenho em mente, eu estava pensando mais no almoço, numa janta. Não, irmãos, se nós queremos amizade, vamos trabalhar com os que trabalham. Vamos trabalhar com os que trabalham. E segundo, vamos andar com os que andam com Cristo. Paulo, ele começou a andar com quem? Pedro, Tiago e João, pessoas que amavam a Deus, assim como ele. Este é o segredo da vida cristã. Não basta apenas ter comunhão com as pessoas, mas precisa ser uma comunhão com qualidade. Trabalhar com os que trabalham, andar com os que andam com Deus. Um jovem me perguntou, casado, porque ele e a esposa, apesar de todo o conhecimento bíblico, apesar de todos os anos na igreja, estavam agora passando por uma turbulência no casamento. Eu respondi para ele, com toda sinceridade, porque vocês não estão trabalhando com os que trabalham, e vocês não estão andando com os que andam com Deus. Nenhum casamento resiste, quando o casal, ele está circuncidado de pessoas que não trabalham para Deus e que não andam com Deus. A amizade vazia, a amizade fraca, a amizade que está baseada apenas em festas, em diversão, em entretenimento, essas amizades, elas não valem. A amizade que vale é a amizade no sangue de Jesus Cristo. A amizade que vale daquelas pessoas que trabalham para Deus e que andam com Deus. Essas são as amizades duradouras. Em 2003, a nossa igreja recebeu o melhor de quase todos os elogios que ela podia receber. Um homem, crente em Cristo, lá do norte do país, porém trabalhava como viajante, conhecia muitas e muitas igrejas, mas ele, como nós, batista tradicional, só visitava igrejas batistas tradicionais. Parou aqui na nossa igreja, por 2 ou 3 cultos, e quando ele foi embora, ele disse: pastor Rômulo, conheço o Brasil de norte a sul, leste a oeste, já visitei centenas de igrejas batistas, mas nunca havia visto uma igreja mais amigável do que esta. E ele completou: e nunca vi também uma igreja mais feliz do que esta. Por quê? Porque uma igreja feliz é uma igreja inclusiva, e uma igreja inclusiva é uma igreja feliz. Sabe o que vai acontecer? Terminamos o culto, você vai falar com as pessoas de sempre, ou você vai puxar o carro e vai embora.
Mas pode acontecer o contrário. Você vai olhar para alguém desconhecido e sentir amor por aquela pessoa. E você vai se aproximar dela. Por quê? Porque a igreja que faz acepção de pessoas, eu sou a igreja, você é a igreja. E a igreja que faz acepção de pessoas não tem o direito de ser chamada a casa de Deus, porque a casa de Deus tem lugar para todos. E o que Jesus disse? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não adianta amar só alguns, mas é uns aos outros. Nós precisamos fazer a nossa parte.